A gente está falando bastante do layout essa semana e tem algumas aulas, cara, que elas são uma delícia de fazer e elas estão totalmente dentro desse sistema que a gente criou para o Leve Layout Pro. Uma das aulas especiais que eu queria trazer aqui, caso você ainda não conheça, é a nossa aula sobre telhas. E a gente separou vários blocos dinâmicos, a gente na verdade produziu esses blocos dinâmicos e eu queria fazer uma amostra aqui para você entender como é que eles funcionam. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, e eu queria mostrar um pouquinho dessa estrutura. Então aqui a gente fez uma volumetria bem básica, só para você entender. E um dos primeiros componentes que a gente tem, que eu queria mostrar, é quando a gente começa a pensar no telhado, que na verdade é essa subestrutura, né? A estrutura que vai suportar as telhas que você vai escolher para fazer o telhado. E aqui nessa subestrutura, ela é um bloco dinâmico. Então eu consigo regularizar esses espaçamentos entre terças e ripas. Olha só que legal, vou aumentar aqui para 1,20 e dar o Enter. Aliás, vou dar um Apply. Tá vendo que ele mudou automaticamente? E aí eu posso não só configurar, né, essa distância, como essa outra. Então, a depender do meu telhado, eu posso configurar essa função aqui de acordo com as minhas medidas. Mas não é só isso. Eu também tenho aquela repetição, né, aquele ajuste que ele dá conforme eu atualizo essas dimensões aqui com o meu scale, tá? Aqui, gente, para ser mais prático, eu não vou colocar inclinação no telhado, só para vocês entenderem o ponto, mas a inclinação do telhado ela é bem simples, né? Aqui é só a gente usar a ferramenta da parte do transferidor, que a gente pode colocar a inclinação que quiser. Vou até colocar aqui só para ficar relativo. Então, a base do telhado você pode fazer com bloco dinâmico, mas não é só isso. Por exemplo, com a base modulada, né, de acordo com a sua medida, você depois pode escolher qual tipo de telha você quer. A gente aqui tem essa telha que é a telha comum e ela também estabelece essas mesmas dinâmicas. Então, por exemplo, ela é uma modelagem de sólido, a gente fala bastante disso dentro das aulas. Ela tem essa mesma função de vir aqui e replicar essa medida em toda a parte da volumetria. Então com o scale eu consigo fazer essas cópias e o mais legal é que além disso a gente configurou para o bloco te dar um quantitativo de telhas que você vai pensar para fazer o orçamento. Então, por exemplo, se você quer colocar uma telha cerâmica, você poderia usar esse bloquinho. E aí, de novo, fazer todas aquelas configurações de mudança, né? Colocando aqui inclinado. E assim, por que eu gosto disso aqui? Porque ele me ajuda a pensar nesses espaçamentos, entendeu? Me ajuda a pensar se eu tenho que colocar minha telha mais para frente. Ele me ajuda a pensar no detalhe realmente desse tipo de aplicação. Como é que vão ser as junções, como é que vão ser tudo isso de acordo com esses produtos que são pré-fabricados. Inclusive, se eu não quiser, por exemplo, essa telha de cerâmica, eu tenho outras opções que a gente criou. A gente tem, por exemplo, a telha de fibrocimento. Inclusive, a gente pegou algumas dimensões do catálogo da Eternit, tá vendo? Olha, aqui a gente até colocou da Eternit, que tem já dimensões de profundidade pré-configuradas. Então lá no site da Eternit ele me dá essas opções aqui de profundidade dessa telha. Então me ajuda a pensar na parte estratégica do projeto. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho essa medida de 3,5 e vamos supor que eu não queira cortar essa telha. Tudo bem que cortar a telha de fibrocimento é tranquilo, mas vamos supor que eu queira deixar isso inteiro, né, de forma inteira. Aí eu tenho que planejar um pouco mais de estrutura metálica para suportar esse telhado. E aí vai fazendo sentido você trabalhar realmente com mais agilidade, entendeu? Você vai ter aí uma outra dimensão de terças, de caibros e também da própria telha. Então, por exemplo, nesse caso aqui, olha, eu tô só aumentando ela para lateral e aí ele vai me dar o quantitativo dessa telha
dela de forma completa. Aqui eu tô até exagerando para ficar um pouquinho a mais, porque aí eu posso prever também os cortes e ele me dá o quantitativo de que eu vou precisar de 14 telhas com uma largura de 1,10, que é o padrão, mas com uma profundidade de 3,5. E não é só isso, tem vários tipos de telha. Eu vou mostrar rapidinho alguns outros. Por exemplo, aqui a gente tem a telha Galvalume, que ela é só aquela chapa metálica galvanizada, né, e dobrada. A gente tem essa outra aqui, que é a telha metálica isotérmica, que ela acompanha esse desenho trapezoidal, mas ela tem um enchimento de EPS ou de PUR ou PIR, né? A gente também tem aqui essa outra isotelha, que hoje em dia é um material bem interessante para construções, junto de metálica. Essa aqui ela veio viradinha, mas não tem problema. Ela não tem o desenho trapezoidal embaixo, então o forro dela é liso. Muitas vezes a gente utiliza direto como forro para substituir laje. Então a gente tem todas essas diferenças aqui dentro. A gente tem, como eu mostrei, telha de fibrocimento, a gente tem telha metálica, a gente tem inclusive laje aqui nervurada. A laje nervurada ela tem um dimensionamento padrão que, se eu não me engano, é 61,5, e aí ela replica para cá. E é legal que nos blocos dinâmicos que a gente projetou, ele sempre vai dar a quantidade, né, de repetições dessa telha ou desse tipo de forro. Então é bem legal. E de novo, todos eles funcionam aqui com o scale, né? Então à medida que você coloca na dimensão do seu projeto, ele vai ajustando. Alguns precisam aí um detalhezinho, né, de você clicar bem certinho para ele ficar, mas com paciência isso aqui ajuda demais no processo do dia a dia. E a gente tem até um forro com tabica. Olha só isso que legal. Então, se você quer colocar a parte interna, a gente já fez esse forro aqui. Ele funciona com essa distância da tabica. Então, quem não sabe o que é uma tabica, é realmente essa distância que fica da parede. Tabica é uma mão na roda, porque ficar modelando isso aqui na unha é chato. Não vou falar que é difícil, mas é chato. E, inclusive, você consegue regularizar a distância dessa tabica. Então, se quiser uma tabica maior, o bloco dinâmico se comporta para adequar a medida que você precisa. Então, isso é muito legal, tá? Isso aqui tudo a gente foi programando pouquinho por pouquinho. Ah, e olha só que outra coisa interessante, né? Se você quer saber a área para, de repente, estabelecer pintura, ele também aqui já calcula para você. Então, é bem legal. E assim, gente, eu acho que talvez você já tenha pesquisado por aí o que é o bloco dinâmico e tal. E ele já existe, sabe, no SketchUp há algum tempo. A única questão que para mim demorou um tempo de elaboração, pensamento crítico na produção do projeto, para encaixar ele num fluxo que faça sentido com o SketchUp, para mim ele tem que trazer alguns benefícios. Ele tem que ser simples de utilizar, ele tem que ser leve e simples de utilizar. Ele tem que ser fácil de você conseguir adequar ao teu fluxo de trabalho e ele tem que trazer qualidade. E foi por isso que nesse último ano e meio a gente está ali trabalhando e trazendo essa solução unificada junto com o sistema do Level Layout Pro. Então, se você trabalha com SketchUp, nunca tinha ouvido falar de blocos dinâmicos, olha, é um mundo sem volta, sabe? Depois que você conhece, você vai ver como agiliza o fluxo.